Voltamos hoje com o tema Após a Morte e está aqui conosco Orson Pinter Carrara, que é escritor e palestrante espírita e muito conhecido de todos vocês aí. Orson, vamos fazer rapidamente uma passagem de algumas perguntas de alguns telespectadores, que na verdade a gente já comentou no primeiro bloco, mas o Orson vai dar uma complementadazinha. Vamos lá. É da Sueli Costa, de Montes Verdes, Minas Gerais. O que podemos fazer para aqueles que morrerem ficarem bem e nós ficarmos com o coração tranquilo, nós que ficamos aqui? Principalmente aceitar a morte do ente querido, resignar-se com os fatos da vida, mas também vibrar em gratidão, em harmonia, para que a pessoa se sinta bem na nova situação que se encontra. A prece é sempre uma força extra. A prece é sempre uma força extra. Tá Ninguém certo. está desamparado. Com certeza. Agora é a Tamara Albuquerque Lins, lá de Santos, aqui de São Paulo. Para onde vão as crianças quando desencarnaram? E existem colônias especiais só para crianças? As crianças recebem um tratamento muito especial dos espíritos, estão na fase infantil, na fase da inconsciência ainda, e são carinhosamente acompanhadas no processo de desencarnação. Naturalmente que as colônias espirituais devem ter departamentos especializados em receber essas crianças, que naturalmente ficarão isoladas de outros casos de adultos perturbados ou em perturbação. Inclusive até para se readaptar novamente ao espírito na idade normal. A depender da evolução do espírito, esse é um detalhe sempre presente. Um espírito muito evoluído, ele retoma quase que imediatamente a condição anterior. E há outros espíritos que têm necessidade de permanecerem como crianças, como se estivessem na Terra. Por um período. Por um período. Vai depender muito da condição do espírito, da sua necessidade. Esse desencarne dentro do ventre da mãe? Pois é, esses desencarnes dentro do ventre da mãe em abortos provocados ou espontâneos. Ou não, de repente, eu fiquei sabendo agora há pouco tempo que uma gestação de 9 meses, no dia que ia nascer, que era o dia seguinte, desencarnou um dia antes de nascer, ó. Sim, exatamente. Dentro da Também barriga. tenho um conhecimento de uma amiga muito próxima que aconteceu isso. Desencarnou aos 9 meses antes de nascer. Pois é. São casos de provações ou expiações, seja para a criança ou seja para os pais. Nós não sabemos definir porque não conhecemos o histórico, nem da mãe e nem da criança. Mas podem ocorrer situações de provações para a mãe ou para o bebê, ou para o espírito reencarnante, ou expiações para a mãe ou para o bebê. Ou a criança vem apenas para viver essa experiência por uma necessidade dela. Às vezes a aprovação ou a expiação é da mãe e não da criança. Ela se oferece para passar por isso. Vamos falar do seu livro? Claro. Que você conta, como é o nome do livro? Morte, fim ou passagem. Isso, pronto. Até um nome bonito beça, né? O livro ele foi concebido em função da comoção que sempre me causou a morte. Eu sempre falei em velórios. Tive essa experiência de me chamavam para falar em velórios. Inclusive, eu já falei em velórios de pessoas que eu nem conhecia. Talvez eles gostassem do que eu falasse e sentiam a necessidade de que alguém falasse alguma coisa, às vezes até pela ausência do padre na cidade, então me chamavam para falar. E eu falei em muitos velórios, ultimamente nem tanto, mas num passado recente falei muito. E eu sempre me comovi, Celina, com os velórios, porque eu me comovo diante da dor da separação. Então, eu fiz um livro pensando na dor que a morte causa. Sim. E este livro, além de todo o embasamento doutrinário, da pesquisa espírita feita na codificação, eu apresentei 10 casos de morte que estiveram, de uma certa forma, ligados a mim. Seja que chegou até o meu conhecimento ou que eu vivi pessoalmente. Por exemplo. Então não é uma experiência pós-morte sua ou de alguém. Não. É uma experiência do que aconteceu com o espírito após morrer. Não, é uma experiência da minha vivência com a morte. Então vamos lá. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito prático. Eu e meu pai somos muito amigos. Tá. Eu digo somos, porque meu pai, embora tenha desencarnado há 17 anos, é um espírito livre e é um espírito com quem mantemos os laços espirituais. E nunca tivemos nenhuma ranhura entre nós, o nosso relacionamento sempre foi muito bom. E meu pai morreu de um infarto fulminante, deu o primeiro infarto, internou, deu o segundo dentro daquelas 48 horas e desencarnou. E eu vivi uma experiência muito interessante, porque estando no velório e vendo ali o cadáver, a veste física já não era mais meu pai, já tinha abandonado o corpo, era a veste física que seria sepultada e se dissolveria. Vendo ali o cadáver, eu fiquei a meditar que ele cumpriu o seu tempo, cumpriu a sua tarefa e seguiria para uma nova dimensão. E eu permaneci encarnado como estou ainda, vivendo a experiência de aprendizado que eu tinha. Então,
Isso tudo, para mim, foi muito confortador, graças ao conhecimento espírita. Porque você já tinha estudado. Não fiquei desesperado com isso. Por outro lado, quando eu nasci, o amigo Augusto Zuliani tinha 60 anos já. E nos tornamos amigos, muito amigos. Ele me conquistou com balas Piper. Eu era um garotinho, me aproximava dele, dava uma bala e crescemos, ficamos amigos. Ele tocava na banda, eu ia no ensaio da banda, etc. E ele desencarnou com 99 anos de idade. E eu vivi a experiência mais comovente da minha vida. Porque como éramos muito amigos, o seu genro me telefonou e falou, olha, os médicos disseram que ele não passa dessa noite. Ele não morreu de enfermidade, ele morreu pelo enfraquecimento geral, com 99 anos de idade. Foi como um barbante que foi se soltando, né? E eu fui visitá-lo naquela noite. Ele estava com 99 anos de idade e eu com 39. E foi talvez a experiência mais comovente que eu vivi na vida, porque ao chegar lá ele estava enfraquecido, deitado, com a voz rouca, e pediu que fizéssemos a prece, espírita também que ele era. E ele queria fazer a prece. Nos aproximamos, estava eu e a esposa, e eu falei, Pai Nosso. E ele repetiu aquele Pai Nosso, Pai Nosso, com a voz rouca, sumida, sofrida. E talvez tenha sido a prece mais longa e mais comovente que eu fiz na vida, porque ela demorou e eu fui entrando naquele clima de emoção com ele. Depois nos abraçamos, choramos os três juntos e naquela madrugada ele desencarnou. Talvez tenha sido a emoção mais forte que eu vivi na existência. Entre outras mortes de pessoas ligadas a mim, que ali estão no livro, né? Esse livro a gente consegue como? Esse livro ele está disponível, ele foi reeditado pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, e se acessarem o site idlivraria.com.br poderá ser adquirido. Orson, agora falando um pouquinho dessas experiências, não sei se você pode falar para a gente, de ter a sensação de que ficou em longo tempo, né, e de repente em coma ou não, e ter a sensação de que foi para o plano espiritual. Isso daí você pode acrescentar alguma coisa como explicação para a gente? Isso é um atributo da alma. Existem muitos casos relatados em experiências verídicas, em filmes, de experiência de pessoas que durante um processo cirúrgico, durante um coma, por exemplo, se viram desprendidas do corpo e viram o corpo ali estendido na enfermaria, no centro cirúrgico e relatam o que os médicos conversavam. Diz que entende tudo, né? E por outro lado, relatam viagens e estadias em outros lugares, relatando lugares maravilhosos e depois retornam à vida e modificam a vida. Isso ocorre, Celina, pelo próprio atributo da alma, nós somos imortais. Volto a dizer o que dissemos no bloco anterior. Nós somos almas imortais, não somos esse corpo. Em determinadas circunstâncias, um grande choque, um coma, um impacto emocional muito grande, o espírito pode se desprender parcialmente do corpo, porque se desprender total e morre. Esse desprendimento parcial proporciona esse tipo de experiências de quase morte, tão comuns e tão estudadas. É por causa da capacidade do espírito de vislumbrar o plano espiritual. Mas isso não seria também uma coisa já prevista antes do reencarne? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Vai depender, por exemplo, das experiências que o espírito viver. Porque, note o seguinte, uma pessoa com personalidade ativa, você é uma pessoa ativa, você é uma pessoa dinâmica, Sim. Ligada no 240, como 550 eu falo. já percebi, você é uma pessoa muito ativa, muito dinâmica. Você tem, por índole de personalidade, essa proatividade. Então você seria uma pessoa que numa situação de emergência, você ia querer se explicar, contar, etc e tal. Enquanto que outras personalidades mais acanhadas, mais reservadas, talvez não fizessem isso. Porque está na índole da personalidade, está no conceito da personalidade. Personalidades destacadas, assim, no sentido de ter iniciativa, de terem decisão, de quererem saber, e outras se conformam, são mais acomodadas, são mais quietas, não são ligadas no 240, 550, que nem a gente. É ligada no 45, por exemplo, né? Uma luzinha mais fraca. Só. Pois é. Mas veja bem, tem pessoas de 19 anos em coma, Orson. Nós estamos vivendo quadros dolorosos das circunstâncias de saúde no mundo, né? Em função de tantas ocorrências com doenças, com feminicídio, com homicídios, esses casos sequentes de suicídio que nós temos visto, nós vivemos um momento muito grave na história. Então, nós temos que nos assegurar através da sintonia com Deus, com os poderes da vida, porque a vida é muito mais do que esta experiência carnal de comer,
alimentar-se, levantar-se, andar, trabalhar, dormir, levantar de novo, divertir-se. A vida é muito mais que isso, Celina. Pois é. E o coma, o espírito fica ativo fazendo outras coisas? Vai depender do espírito. Também depende, Vai né? depender, porque um espírito com forte consciência no bem, ele poderá ter uma certa liberdade, ainda que o corpo em coma, e agir, interagir no mundo espiritual, enquanto que outros talvez permaneçam recolhidos e inconscientes pela necessidade, pela natureza da experiência que ele está vivendo. Eu tenho um amigo que fazia palestra comigo, fez poucas palestras comigo, mas fez. E era também, não digo bem ativo, mas ele tinha iniciativa de tudo na casa dele. Por um tombo que ele levou, está em cima da cama hoje, já está fazendo, se não me engano, 5 anos. Completamente. Ele está em coma? Não fala, não sente, entubado. É um tipo de coma ali. Nós temos uma amiga também, de um amigo nosso próximo lá, que a esposa está nesse estado vegetativo, digamos. Vegetativo. Mas só que ela não está entubada, isso que é interessante. Ele está. Ela não está ligada a nenhum aparelho e está inconsciente, desacordada, não retorna. Inconsciente. Por que acontece isso? Nós não temos como definir uma razão clara. Os médicos poderão dizer as razões clínicas de quadros assim. Mas estamos falando da parte espiritual. Se nós formos para a parte espiritual, tudo bem, a medicina indica as causas físicas, mas as causas espirituais são muito variáveis. São muito Será variáveis. que, de repente, ele não está ou os espíritos não está querendo se desligar, Pode ou por ter preocupação, ou por apego? Ou por preocupação, por sentimento de culpa, de mágoas guardadas. Sabe-se lá, Celina, Sabe-se lá. o que se passa na consciência, no interior da alma humana. Então, esta situação, que pode ser muito variada na alma humana, apresenta quadros que a gente vê apenas na aparência, a gente não sabe a causa Não maior. sabe. Não tem como definir. E seria algo muito temerário nós queremos definir as coisas e dar resultados definitivos. Confiar em Deus em tudo, Confiar né? em Deus em tudo. E nós já vamos agradecendo a você, Orson. Passa rápido, né? Voa por participar do Dualidade. Toda a nossa equipe é muito grata a você, sempre, sempre. E já está convidado para os próximos, né? Muito obrigado, um grande abraço aos telespectadores e ouvintes e a você, Celina, pela oportunidade. Eu que agradeço. E você, quer participar conosco? Vamos lá. Escreva para dualidade@feal.com.br, colocando dúvidas, sugestões, até sugerindo temas. Nós vamos conversar aí com muito carinho com você. Quer assistir esse e outros programas? Vai lá no site da TV Mundo Maior, tvmundomaior/dualidade. Você encontra rapidinho esse e outros programas, procura lá também pelo tema ou pelo convidado, você vai conseguir estar juntinho de nós. Para interagir, facebook.com/TV Mundo Maior. Mais uma vez, eu agradeço a sua companhia, vou ficando por aqui e te convidando para o próximo programa. Até lá!